Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cirrus Talk, um podcast feito para empreendedores. Eu sou Cristiano Freitas, sou sócio e fundador da Cirrus Contabilidade e hoje eu vou entrevistar um cara aqui como host desse podcast para falar um pouquinho para vocês sobre estratégia, sobre crescimento e etc. Esse cara aqui ó, é um carrinho rodado, né? Vai ter muito conteúdo bom. Apresentando ele é board member, sócio e VP de estratégia da Solids. David Ledson, bem-vindo. Fala, Cris. Pra mim é Cris, tá, pessoal? Não tem esse negócio de Cristiano aqui da Cirrus, é Cris da Cirrus. E eu gosto de falar que a foto é muito bonita, né? Todo mundo que entra no meu LinkedIn vê lá sócio, board member, VP, empreendedor, professor. E esquecem de olhar que tem toda uma história, um filme que precisa ser contado. Mas a gente vai ter tempo aqui para falar um pouquinho de como eu cheguei nessa posição, o que eu venho fazendo e qual que é o meu papel hoje para ajudar as pessoas a transformar as organizações. É isso. E não só isso, né? David é investidor anjo, ajuda uma galera, já esteve muito ativo no ecossistema de startup. Então, por isso que se você está assistindo esse conteúdo, pega papel, pega caneta e vai anotando, porque de fato vai ser aquele MBA Express, né? Que é só seguir que a gente vai trazer muita dica boa. Ô David, até assim, a gente se conhece há muito tempo, a gente estava até fazendo um aquecimento aqui antes de começar o bate-papo. E eu falei, a intimidade e a amizade no tempo é terrível, né? Então, porque aí você fala assim, ó, cadê o filtro? Eu prometo que eu vou me controlar aqui, beleza? Eu também. Então vamos lá. David, conta aí pra galera, pra quem não te conhece, sua trajetória, como que você entrou aí nesse mundo de tecnologia, startup, até chegar onde tá. E aí depois a gente vai falando um pouquinho sobre a Solids, os seus desafios. Vou fazer algumas perguntas aí que a galera me mandou, né? Se não pode, a gente bota uma legenda, mas brincadeira à parte. Se apresenta aí pra galera, cara. Não, legal. Eu gosto de dividir a minha carreira, minha vida profissional em dois blocos. Um bloco dentro da economia real, de empresas tradicionais, e aí eu vou contar um pouquinho, e um segundo bloco da nova economia, que são empresas de alta escalabilidade, startups, empresas de base tecnológica. Então eu comecei, Cris, lá atrás, não vou contar a época que eu trabalhei de garçom. Não, dedura, né? Deduridade, isso aí, cuidado. Esses detalhes lá, você começando a carreira ali como adolescente, e você aceita todo tipo de job para aprender. Mas eu comecei como estagiário no setor financeiro, olha que coisa legal. E comecei a aprender ali toda a parte financeira, depois fui para o DP, trabalhar com RH, e ali foi o início de toda a jornada por começar a se envolver com pessoas, com gente. Legal. E aí entrei em todos os subsistemas de RH, atração, desenvolvimento, cargos, salários, remuneração. Passei por empresas como a ADP, que é uma multinacional que atua em 47 países, é um software de RH. Coincidência, né? Lá em 2007, 2008, eu estava numa empresa que trabalhava com folha de pagamento, sistemas para recursos humanos, e hoje eu sou sócio VP de estratégia da maior HR Tech da América Latina. É o ciclo, né, cara? Você começa ali, enfim. Se eu tivesse colocado isso no meu plano de desenvolvimento individual, isso não teria acontecido, né? Mas fui gestor aos 26 anos na Fundep, foi uma experiência fantástica, porque eu pude aprender tudo o que não fazer, foi onde eu errei mais do que acertei. Então, cometi muitos erros como gestor, como líder, e isso me amadureceu muito, porque eu tive pessoas muito boas próximas de mim, que me davam um feedback em tempo real, me ajudavam a desenvolver, e isso me ajudou na minha jornada profissional. Depois fui para a Locamerica, fui convidado para um processo de IPO, e isso também foi um turning point na minha vida. E é muito legal quando isso acontece, que você toma a decisão de mudança de carreira e você decide ir para outra empresa, quando você tem um plano seu, individual, que você começa a dar passos que você não imaginava que poderiam impactar tanto na sua vida. Eu fiquei 5 anos na Fundep e fiquei 1 ano e 3 meses depois na Locamerica no processo de IPO. E lá foi um período que eu aprendi mais em 1 ano do que nos últimos 10 antes daquilo. E isso foi muito legal. Depois fui para Votorantim, fui para o Sesc e em 2015 eu entrei no mundo de startup, empreendedorismo, inovação. 13 e 14 eu já tateava, conhecia, participava ali de vários eventos, mas em 15 eu fui empreender,
e comecei ali a ajudar algumas startups do ecossistema de Belo Horizonte, do São Pedro Valley. Startups que eram pequenininhas, ninguém conhecia, no caso da Simpla, da Hotmart, da Melios, e aí eu tinha muitos contatos dentro da área de gente, de gestão, de RH, e nesse período eu fui convidado pelos founders da Simpla, o Rodrigo, o Marcelo e o Davi, para ajudar no processo. Isso foi antes da captação junto à Móvel, e aí depois foi só história, né? Fiquei 5 anos no grupo, me tornei sócio da Simpla, CEO, sócio da Móvel, e no ano passado, 2021, eu fiz essa transição para a Solids. Eu já mentorava no passado a Mônica e o Ale ali, e eles me convidaram para um projeto, e a gente iniciou esse projeto do planejamento estratégico, do modelo de negócio, da captação. Era uma tese que a gente não imaginava no início que captaríamos 100 milhões de dólares. Tem perguntinha disso aí agora. 530 milhões de reais é a maior captação de uma HR Tech no Brasil. Mas foi um ano e pouco ali de muito trabalho, a gente aprendeu muito no processo e no final a história ficou bem bonita. Nossa. Então, resumindo aí, rapidamente... Eu falei que ele tinha a pista rodada, hein? Sem falar as outras vertentes de investidor anjo, empreendedor e professor, mentor no G4, board do Investidores VC e assim sucessivamente. Então... Só que ele não falou uma coisa importante, cara. O turn point dele foi 2015, quando ele me conheceu, né? Exato. Na Simpla, que foi o primeiro... Entrou esse cara aí, e aí, Cris, beleza? Falei, pô, quem que é esse maluco aí que tá chegando, né? E aí foi bem massa ali, foi, porra, muita coisa veio rodando, a gente vem trocando muita figura e é uma amizade que eu sempre falo, fazer amizades no negócio sempre é muito bom, né, cara? Então... Lá vão 7 anos, né, Cris? É assim... perrengues, sucessos, alegrias, tristezas, e no final do dia a gente está sempre tomando uma junto. Água. Exato. Água, né? Detalhes bebe, aqui. Né? Não, bom demais. E, cara, você falou ali que foi 2013 para 15 e tal. Qual que foi o seu grande gatilho, assim, tipo, de sair desse mundo da economia real, né, que a gente fala, né, do tradicional ali, e se aventurar, né? Porque para mim, eu sempre olhava para isso como uma oportunidade, saca? Tipo, eu sempre atendia outros negócios, aí quando eu vi startup, um negócio de criação, novos modelos, novos trabalhos, economia, eu falei, cara, acho que eu preciso estar nesse mundo. E aí todo mundo me achou piradão, né? Tipo assim, cara, como você vai atuar com contabilidade para um nicho, né, disso e etc., e aí, basicamente, eu tinha um frameworkzinho ali de decisão e por que fazer. Como foi para você essa transição? Porque é uma carreira diferente, né? E aí depois, obviamente, o que isso tem te ajudado aí, né, no planejamento de estratégia que você tem conduzido aí? Não, é bem legal porque eu já tinha experiência na Universidade Federal com projetos de iniciação científica. Eu fui gestor na Fundep. Fiz mestrado na UFMG. A Fundep, ela é a fundação? A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da Universidade Federal de Minas. Ah, legal. Que, inclusive, a gente não falou, você é mestre, né, cara? Eu fiz... Além de tudo, o cara é acadêmico, né? Mas, enfim. Então, tem esse capítulo, né, da minha carreira que eu fiz mestrado na UFMG, fiz publicações, fui convidado para escrever livros na área de gestão de pessoas e performance. Então, eu tinha aquele pezinho em tecnologia e inovação. Pela universidade. Mas aí você já pesquisava dentro de tech? Tipo, não relacionado a tech. Mas pessoas. E acompanhei de perto a criação do Fundepar, vi de perto vários outros programas de iniciação científica em tecnologia, mas era algo distante, não tão próximo ali da minha carreira. E isso existia. Quando em 2013, eu voltando do Rio, eu trabalhava na Votorantim. Eu tinha participado de um programa de trainee da Votorantim, onde nós tivemos 30 mil candidatos no programa. E desses 30 mil candidatos, eram 11 vagas. E só 9 pessoas passaram. Você estava entre os 9? Não, eu já era contratado. Eu legal. já estava na Votorantim e eu ajudei no processo de trainee. E nesse processo, logo depois que ele acabou, eu voltando do Rio para BH, e eu ficava esse trajeto, bate e volta, eu sofri um acidente de carro. O carro aquaplanou numa cidade chamada Campanha, no sul de Minas, e eu dei perda total no carro e parei numa árvore lá, perto de uma ribanceira. Nesse momento, eu falei, eu preciso voltar para BH.
E aí eu conversei com o meu diretor, ele tinha 20 e poucos anos de Votorantim. Votorantim é uma empresa que tem mais de 100 anos, né? Então, você imagina a cultura, os valores, as pessoas. Você tem lá numa mesma geração, o avô, o filho e o neto trabalhando na mesma empresa. Então, Imagina o conflito ali, né? Divisão e tal. o almoço de domingo é sobre cimento, é sobre minério, é sobre aço. E as pessoas que entram querem ficar lá pro resto da vida. E eu tinha 1 ano e pouco e chamei o meu diretor e falei, cara, eu tô pedindo conta que eu vou voltar para BH. E a primeira coisa que ele falou, que ele é meio mineiro com goiano, né? Ele falou, cara, você é doido. Você vai sair do Votorantim. A gente acabou de fazer um processo de trainee. Tinha 30 mil pessoas querendo entrar para uma vaga 2 níveis abaixo do seu. E você quer sair? Eu falei, preciso voltar. E eu tomei uma decisão, recebi um convite para trabalhar no Sesc de Minas, ser gerente geral. Ia ter 80 pessoas no meu time, salário muito bom, melhor do que o da Votorantim. E eu falei, gente, tudo convergindo para que eu volte para BH. E no meu primeiro dia de trabalho, uma reunião, o presidente convocou todo mundo numa sala, vários diretores, e ele falou, olha, a gente queria apresentar o David, mas, na verdade, antes de apresentá-lo, a gente gostaria de comunicar que eu, o presidente e o diretor-geral estamos sendo afastados por suspeita de desvio de dinheiro público. Aquela mensagem tranquila. Oh, bem-vindo, só vou te dar um recadinho aqui Só e tchau, uma tchau. pausa antes de falar com o David. E aí, aquilo, no meu primeiro dia de trabalho, numa segunda-feira, eu estava numa parede, eu encostei, e aí eu pensei, né? O máximo que vai acontecer é eu escrever um livro. 5 formas incríveis de destruir a sua carreira, né? Sim, ou 5 tem o passo a passo, né? Você vai Best-seller, né? E foi muito interessante que desde quando eu era estagiário até chegar a gerente, diretor, eu vi uma evolução onde eu conduzia a minha carreira, eu mudava, eu via a oportunidade, participava e avançava na minha carreira até que esse momento chegou. E eu falei, eu acabei com a minha carreira. Eu saio de um grupo gigante, mais de 100 anos, mais de 40 mil colaboradores, vou para um Sesc, uma empresa mista, e isso acontece, eu preciso sair daqui rápido. E isso foi um turning point, Cris, que eu coloco na minha vida. Onde que vem o gatilho? Neste momento, eu voltei a dar aula, voltei a dar consultoria, mentoria, e me abri a um monte de possibilidades que me conectou muito mais ao ecossistema de empreendedorismo e inovação e essas pessoas do que a economia real. Estava ali meio 2015, a economia não indo tão bem, mas isso fez com que eu buscasse esse novo mercado e ali começou a história. Aí eu fui mentorar em programas de aceleração, eu comecei a ter relacionamento com vários founders, muito próximo, né? O pessoal da Smartbot, o Max da Max Media, o Cartacho e dezenas de founders que eu estava sempre inserido ali. Fui conhecendo mais, fui empreendendo, intraempreendendo e acabei fazendo parte do ecossistema desde o início ali de 2015. Legal. Cara, é bem massa isso que você colocou, né? Quando a gente fala de carreira, a gente leva um tempo, né? A gente brinca, vai passando o tempo, você vai sacando, né? A magia ali de vida, de aprendizado e conhecimento, né? Que é o que você falou, eu sempre tive controle sobre minha jornada, carreira e tal. E isso eu sempre falo para os empreendedores. É o mesmo game. Da vida é no mundo do negócio. Você tem que traçar planos. A gente fala isso muito sobre... às vezes a gente para ali para falar sobre estratégia, sobre visão, de não estar limitado. Mas geralmente empreendedores, aqui não é uma crítica, né? Até por estar muito enfiado ali dentro do dia a dia da startup, daquilo que ele quer validar, ele não sai de dentro da caixinha, né? E foi uma coisa que você fez quando você tomou uma pancada, e isso tem muito semelhança no mundo dos negócios, né? Às vezes o empreendedor precisa tomar uma porrada que ele volta, ele olha para as oportunidades e aí vai. E aí eu achei bem massa isso de carreira, porque eu sempre brinco, né? Uma boa porrada, ela vem, dá aquela despertada. Você pode cair. Aí você fala, beleza, como que agora eu vou e trabalho isso como uma oportunidade, né? Bem, bem massa. E você chegou num ponto massa também ali, né? Em 2015, foi o berço, né? Que era Rock, Hotmart, a Simpla, a Dito, o ecossistema, os mineirinhos, né? A República do Pão de Queijo, galera. Eu lembro quando eu acho que a primeira vez que eu conectei lá foi isso, de 14 para 15, a galera falou, vem aqui e tal, que a gente estava fazendo uma estratégia de segmentação, né, que é o que a gente faz na Cirrus. E eu falei, cara, eu não posso depender, né, de regional, porque eu vou passar fome. Se eu ficar aqui em Campinas só atendendo empresas de tecnologia, preciso abrir e expandir. E eu lembro que foi o Diego Gomes, né, da Rock, inclusive, um abraço, né, tô com saudade dele.
E ele falou, cara, legal e tal, vem pra cá. Eu falei, pô, vou, a gente presencial. E ele falou, tô em BH. E aí eu falei, puta merda, eu não tinha planejado isso, né? Aí eu falei, na época eu lembro, beleza, vou pegar um ônibus e vou lá. E aí eu entrei e tava aquele aquecimento no mercado São Pedro Vale, as ideias borbulhando. Aí os negócios eles não estavam mais no mesmo local. E os negócios começaram a crescer, cada um com a sua sede. Geralmente uma mesa de bilhar, uma tábua de porta ali como mesa de trabalho, mas, porra, com uma visão de crescimento e desenvolvimento de negócio foi incrível. E aí você chegou nesse ebulição de oportunidades ali, né, cara? Mas não era tão claro quanto é hoje. Sim. Nessa época, olha que interessante, como eu era da economia real, eu tinha contato com muitos headhunters, né? E quando eles falavam comigo, eu falava, cara, o que é Simpla? Sim, As sim. pessoas perguntavam, né? Eles não entendiam o que era Rock, Era uma Simpla, bolha ainda, né? Melius, Hotmart. Ninguém sabia o que eram essas empresas da economia real. Quando você falava com headhunters, com empresas da economia real, as pessoas tinham pouco contexto. Depois de 16, 17, que essas empresas começaram a crescer muito, ou as pessoas começaram a entender, o ecossistema começou a ficar mais aquecido, as pessoas passaram a conhecer mais. Eu lembro que eu fazia entrevista para algumas posições para a Simpla, cargos de especialistas, gerentes, e as pessoas não entendiam o que era o negócio, o modelo de negócio, o que a Simpla fazia. É o quê? Eventos? O que vocês fazem? Não entendiam que isso era possível ser de forma tecnológica. Uhum. Mas voltando na perspectiva de carreira, tem uma frase do Mike Tyson que eu gosto muito, que todo mundo tem um plano, até tomar o primeiro soco. Tipo isso. Depois, meu amigo, você tem que se virar. E eu vejo que isso aconteceu comigo naquele momento. Eu tinha esse meio controle da minha carreira de querer sempre mais, de fome, de desejo, de crescer, de ganhar mais grana, de empreender, de intraempreender, de estar sempre evoluindo. Até que aconteceu um cisne negro, uma situação que eu não tinha nenhum controle e eu tive que reagir rápido. Muitas pessoas congelam. Muitas pessoas pensam, vou ficar quietinho aqui, se acontecer alguma coisa, eu procuro outro emprego. E eu não esperei isso, mesmo tendo todo o conforto. E esse movimento me abriu dezenas de portas. Mesmo eu dando 2, 3 passos para trás ali financeiramente, de imagem, de posição. Eu lembro que quando alguns headhunters me procuravam pela minha história, né, de Votorantim, IPO na Locamérica, foi gerente geral, de repente eu estava na Simpla. Aí ele falava, cara, o que é a Simpla? Aí eu explicava e ele falava, você está tentando empreender? Era aquela coisa, por que você foi para eventos? O que você faz nessa empresa? As pessoas veem às vezes como um downgrade, né? De carreira, porque não entendia, né? Hoje eu tenho amigos dessa época que são headhunters de grandes empresas, eles falam, cara, ninguém entendeu, assim, a gente conversar e falar, o que aconteceu com ele? Pirou, né? Pirou. Aconteceu alguma coisa, para ele, de repente, abandonar a carreira dele de executivo e ir para uma empresa. Hoje é muito mais comum esse tipo de move, né? Esse tipo de transição de carreira. Então, eu vejo que, acho que 2 aprendizados se você não espere com que as coisas aconteçam, você precisa tomar as rédeas da sua carreira e tentar antecipar os próximos passos. Porque por mais que você erre, você está na direção certa. É igual o propósito. Eu preciso saber o final da jornada, da estrada? Não preciso. Mas eu preciso saber se eu estou na direção certa. E aí eu vou ajustando e calibrando. Eu já tinha comigo essa perspectiva de empreender, de construir negócio, de se preocupar com a minha carreira. Eu só girei um pouco a rota, saí de uma economia que era mais conhecida, que era mais comum, e fui para uma nova economia. E tem uma conta, né? A gente faz muita conta financeira. O quanto eu ganhei, o quanto eu deixei de ganhar, status, posição. Tem uma conta de aprendizado e de evolução e de amadurecimento que foi absurdamente gigante e que eu não teria na economia real. E só quem transita por isso entende, né? Tangibiliza o que é essa curva, né? Porque a gente, quando você fala, né, sobre isso de rota, de meta, eu não lembro, cara, quem é o atleta que ele sempre fala sobre plano A ou plano B, ele fala assim, não existe essa de plano B. Existe plano A. Porque a gente vai, se você tem essa convicção, que é um pouco
coloca como quiser, né? Como propósito, como objetivo, etc. E esse cara aqui é o seu plano A, você pode ter ajuste de caminho, adequação, estratégia e etc. Mas não se permita numa vida de plano B, porque, meu filho, você não vai ir até um nível de disciplina e consistência para conseguir gerar o aprendizado. O que a galera geralmente faz? Bate, não funcionou, volta. Plano B, bate, volta. Plano C. E a lógica não é exatamente essa, né? Você ficar ali igual um jogo de pinball, né? Batendo e voltando. Mas e foi um pouco do que você falou, assim, cara, tava claro para mim. Só que eu vou fazer um movimento. E é um movimento muito louco, né? Que você tava falando, eu lembrei quando eu comecei a empreender, e o cara, eu tinha passado, um pouco antes, né, da Cirrus, eu tinha um outro escritório de contabilidade. E eu passei nos 4 processos de trainee das maiores Big Four, né? Eu tinha passado nos 3 e na 4ª maior de Campinas, né? Na primeira maior de Campinas e nas 3 maiores do mundo. E, cara, porra, todo mundo olhava, é isso, é carreira e tal, né? Auditor, e daqui a pouco vai controle, diretor financeiro, qualquer coisa. Todo mundo já tinha traçado o meu plano. Eu lembro quando eu decidi sair e trabalhar ou empreender, porra, cara, a galera não entendia isso, não. Mas era esse o lance. Cara, pra mim, eu sei onde eu quero. Quero empreender, quero ter alguns conhecimentos que eu não tenho hoje e eu acho que não vai ser por esse caminho. Talvez a jornada seja muito longa. Aí, quando eu pivotei, falando a linguagem, né? Eu saí do escritório e montei a Cirrus de novo, aí falou, agora pirou de vez. Porque já não tava legal, né? Com contabilidade. Agora ele vai pra empresa que, porra, a cada 10 esses caras, tipo, sei lá, 1 ou meio sobrevive, aí ferrou, né? E nessa época, eu gosto de frisar muito, a família, os amigos, eles olham e falam, cara, você é doido, você tá numa empresa que te dá toda a estabilidade. Exato. Estabilidade não existe. A falsa estabilidade, né? né? A falsa estabilidade de futuro, de segurança, de projeção de carreira. Só que isso não conversava com o norte, com o propósito, com a direção, com o objetivo. Eu queria muito mais. E a jornada dentro de uma Votorantim, dentro de uma Locamérica, de um Sesc, ela é mais lenta, ela é mais carreira, ela é mais a cada 3, 4 anos uma promoção. Se eu conseguir atingir todos os meus objetivos de metas, de resultado, de desempenho. No outro lado, não. Sem falar que o aprendizado do lado de cá ele era muito mais linear. Uhum. Do outro lado, ele é muito mais exponencial. Eu tinha que aprender sobre payments, sobre produtos, sobre tecnologia, sobre processo, sobre growth, sobre marketing, sobre pessoas com muito mais profundidade, sobre cultura. Então, isso faz com que você tenha muito mais aquele autodidatismo de ir atrás e buscar conhecimentos que, nesse tipo de organização, é mais lento, por natureza, por formato e por cultura. Então, isso me motivou muito, né? Eu, por sempre buscar estudar, aprender, fez com que eu tentasse algo que eu estou absolvendo mais, estou crescendo, estou buscando mais oportunidades aqui. Não, e é um negócio maluco, né? Porque até num papo que eu tive com a Muri, né? No outro episódio, inclusive você não assistiu, você perdeu, vai lá, não agora, depois, né? Para ver um pouquinho, a gente fala sobre isso, porque quando você fala de uma empresa de escala, de growth, de crescimento, eles basicamente antecipam o crescimento que um negócio natural levaria ali 2, 3, 5 anos para chegar em determinado tamanho ou estrutura. E aí, quando você recebe o investimento, né, você faz aquela captação, você obviamente se comprometeu com alguns resultados em cima de alguma tese de crescimento. E aí, até brinquei com a Muri e falei, cara, é doideira isso, né? Porque daí você pega ali 3 a 5 anos que você teria de aprendizado, você pega aquele tamanho de negócio e traz para o presente. E eu falo de estrutura, de time, de posicionamento e fala, beleza, temos 18 meses para chegar lá agora, né? E aí você vai traçar, obviamente, isso de plano. E estar dentro, né, desse barco, seja, a gente vai falar agora da Solids, que acho que foi o seu próximo degrau depois de todo esse aprendizado, ele é maluco. Eu lembro quando a gente estava na Simpla, que eu me deparei nos debates ali estruturais, modelo de negócio, prefeitura, ganhamos teses, né, que a gente construiu, né, e aí eu falei, cara, quando ou qual tempo eu precisaria para vivenciar essa mesma experiência Exato. numa empresa multinacional, né? Eu acho que isso não ou acontece. Uma grande companhia. Isso é 1 em 1000 que vai ter essa oportunidade dentro de uma empresa tradicional para aprender esses processos.
E você estando dentro de uma startup, as possibilidades de você ser mais generalista e aprender um pouco mais, porque os ciclos são mais curtos. Então, a startup, ela tem ali um ciclo de vida, ela precisa captar, ela precisa vender, ela precisa construir produto, ela precisa construir time e ela precisa parar de pé. Então, você não tem muito aqueles ciclos longos de planejamento que se tinha alguns anos atrás. Vamos fazer o planejamento estratégico? 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não, você vai fazer o QR. De cada 3, 4 meses, você tem que rever tudo que era premissa de sucesso e muita coisa cai. E é muito doido, né? E cai mesmo, né? Às vezes você olhava assim, mas não, isso era do primeiro. Agora a gente está no segundo, já priorização morreu, não faz mais foi. sentido, né? E muda, e isso foi muito legal. Então, uma vantagem, um aprendizado muito rico, e se você está em casa, você é empreendedor, ter esse mix de pessoas que vêm da economia real para essa nova economia ajuda muito o mindset de compliance, um mindset de processo, um mindset de governança, mas respeitando o contexto e o estágio de maturidade da startup. Não adianta eu pegar procedimentos operacionais padrão de empresas da economia real, empresas tradicionais, e tentar implementar numa startup que tem 2, 3 anos. Não vai funcionar. E o contexto importa muito para que essa startup funcione e ela seja rápida. Não adianta você tentar amarrar, ficar preocupando com um monte de burocracia, se ela tem que ir rápida. Você tem que tentar minimizar o risco e fazer com que o produto seja validado de forma rápida e você consiga vender rápido e as pessoas estejam engajadas com o propósito daquele negócio para que você tenha sucesso no médio e longo prazo. Cara, você falou um negócio, até um papo antes que eu tive com o Fernando, que é parceiro, cliente também, ele passou, acho que ele foi 6, 7 anos na Ambev. E aí quando ele foi, e é uma das premissas, assim, cara, como você equilibra isso, né? E aí ele falou algo muito similar, assim, cara, é uma balança, né? Se você vir com toda aquela sua caixa, né, de aprendizado, de ferramentas e processos e colocar numa startup, ferrou. Porque aí você vai parar, o cara não vai crescer, você vai ser uma empresa com uma governança ótima, mas ela não vai ter velocidade. Se ela não tiver um produto, tiver um mercado e mostrar essa atração de crescimento, dificilmente ela vai captar novamente, então você trava. E aí é assim, como que é esse equilíbrio, né? Até onde eu cedo, até onde eu exijo governança. E isso é uma das coisas, só que eu queria ouvir um pouquinho de você dessa experiência. Eu lembro uma discussão que eu aprendi muito, cara, com a Simpla mesmo, que gerava-se muita inovação, possibilidades e pós-produto, né? E aí quase que o ponto sempre vai para o contador. Ô contador, vamos lá, né? Como que é essa linha aqui de negócio, de receita, como vai tributar e etc. E ali eu desenvolvi o mindset. Eu falei, cara, mas qual o tamanho disso? Né? 2%, é só teste. Eu falei, então beleza, você vai testar, a gente não vai mudar nada. Porque quando que eu tenho que burocratizar ou procedimentar isso? A partir do momento que você vira e fala, pô, chegamos o que agora tá claro, vamos tracionar. E às vezes eu falava isso pro time, a galera fica doida, né? Como assim? Falei, não, cara, porque risco contido, liberdade para poder ter essas vias de teste e validação e, de fato, a empresa não está errada, né? E aí, como que você fez esse híbrido, saca? Eu gosto muito quem vem, né? Por exemplo, de corporação, e eu acho que isso é uma dica para vocês aí, empreendedores, muitos ainda em construção, procurando co-founders ou advisors, etc., o que você vê desse valor, né? Você falou ali coisas poderosas, assim, porque hoje o que eu vejo muito é empreendedor, às vezes muito novo, que não passou por essa experiência corporativa, ele empreende desde cedo e essa vivência ele traz na marra, assim, sabe? Tipo, apanhando e etc. Como essa composição aqui de founders, co-founders, etc., ela é importante e como que você consegue fazer esse mix, sabe? Porque imagina a loucura. Quando você olha para o procedimento, né? Eu comentei do Fê, ele veio da Ambev e era orçamento base zero. Aí ele chega na empresa e fala, os caras queimando caixa. Eu falo, meu Deus, vamos cortar, tira a linha e tal. Entendi qual é o game, né? E adaptar. Como que você equilibra e faz isso? O que você recomenda para os empreendedores? Esse mix aí de competências. Sempre que você for buscar um sócio ou for trazer um executivo, um head, um gestor mais sênior que tenha background de mercado, o primeiro ponto que eu gosto de conversar, de orientar, de mentorar é alinhe as expectativas no tempo zero. Para que quem está chegando saiba o contexto que ele está entrando, o estágio de maturidade da startup, o estágio de maturidade das pessoas que estão nessa startup, para que eles possam ali entender o que faz sentido.
Mas a premissa básica é como se você, Cris, estivesse chegando na minha startup, você já tem uma história fantástica em várias empresas. É como se lá no início da sua carreira você ganhasse uma mochila. E essa mochila você fosse adquirindo experiência, e a cada experiência que você adquire, você vai colocando uma ferramenta dentro dessa mochila. E você vai enchendo essa mochila de ferramentas. Isso são as experiências que você vai adquirindo ao longo da sua carreira. Na Votorantim, na Loca América, no Sesc, com interações em eventos, palestras, e a minha mochila foi ficando cada vez mais cheia. Só que não basta eu chegar numa Solids, numa Simple ou numa nova startup com um founder que só tem background em tecnologia e falar, cara, toma aqui a minha mochila aberta e jogo e quero implementar tudo. Maturidade profissional é eu pegar a minha mochila e escolher a ferramenta certa para usar no momento certo. Então, se eu estou falando de orçamento, faz sentido eu quebrar tudo e fazer um orçamento de base zero, sendo que essa startup está num burn, queima, crescimento acelerado, eu vou reduzir crescimento com o objetivo de controlar os custos ali? Tem que analisar, tem que entender se faz sentido. Então, primeiro ponto que eu aconselharia aos founders é entender quais ferramentas estamos usando, em qual momento e se faz sentido. Porque, às vezes, até o tempo, o momento de se usar a ferramenta pode prejudicar. Às vezes eu tenho uma furadeira que ela é excelente, mas não é o momento dela, é para daqui a 6 meses que eu vou usar esse conhecimento específico para aquele estágio que a gente vai viver. Então, sempre que trouxer alguém com maturidade, com background em diversas empresas, startups, calibre e alinhe as expectativas para que a pessoa saiba o momento de usar cada ferramenta. Cara, isso é poderoso, porque eu já vi muito executivo vir para startup, seja na área de finanças, seja em demais áreas, e eu vou usar o termo podar, né? Porque não teve esse alinhamento de clareza. E aí o que o cara faz? Ah, tá aqui o caminho, só faça. Cara, você me deu autonomia, sacou? Então, vou entender tudo que tá aqui na minha mão. Eu acabei de chegar aqui na startup, não tenho essa clareza, não tenho esse alinhamento. Eu simplesmente tá aqui a minha via e você fala, manda ver que é contigo. E aí você começa, e aí surgem alguns desalinhamentos. Não, mas isso aí tá muito burocrático, né? Ah, isso não é assim. Isso não vai ser. Ah, aqui é ágil. E aí, não ter esse alinhamento, você falou algo... Você estava falando, cara, eu só fico pensando aqui, né? Na vivência e nos casos, e acho que foi muito isso que aconteceu, saca? Porque o cara chega... A gente sente, né, do lado contábil, principalmente essas mudanças, essas revoluções na área de financeira ou na área de RH, porque a gente é diretamente ali impactado. E a coisa mais engraçada é quando a gente passa por aquele temporal gigante de ajuste de processo e faz, etc. E aí dá ali, sei lá, 3 ou 4 meses posterior e esse cara acaba saindo ali da startup depois de, sei lá, 6, 8 meses. Aí você fala, ué, o que aconteceu? E aí eu acho que faz muito isso que você trouxe, cara. A maior frustração que existe hoje das startups, dos founders, eles falam, não dá certo eu contratar pessoas de empresas tradicionais. Não é que não dá certo. Existe uma expectativa aqui de um executivo e existe expectativa aqui de uma startup. Se você não calibrar essas duas expectativas, você começa desalinhado. Isso serve para tudo na vida, para os seus relacionamentos, com as suas amizades, com o seu meio religioso. Se você não alinhar as expectativas no tempo zero, o que vai aumentar ao longo do tempo é só frustração, porque vai distanciando. Eu imaginava que estivesse mais pronto. Eu imaginava que, Cristiano, você fosse me entregar esse relatório no primeiro mês. Eu imaginava, e fica um monte de coisa sendo imaginada e nada sendo feito conforme esse alinhamento. Então, como sugestão, você que é empreendedor, você que é executivo, você que tem um sócio, crie um ritual semanal de alinhar as expectativas sobre o que se espera da função, da cadeira, em relação à pessoa que ocupa essa cadeira. Isso vai ajudar a vocês a resolverem 80% dos problemas da sua startup. Porque 80% dos problemas estão relacionados à comunicação. Eu ia falar isso. E é um negócio, cara, que parece simples, a gente sabe. É tipo emagrecer, né? Comer menos e me exercitar, mas a gente na correria procrastina algumas agendas. Ah, mas agora isso não, tá indo bem, né? E às vezes é sutil, né? Esse distanciamento, e é só uma questão de tempo, né?
E é isso daí só vai se afastando. Só vai se afastando. Quando comunicação é aquilo, se você vai deixando, é uma bola de neve. Ela vai só aumentando. E as frustrações vão aumentando. E as expectativas dos dois lados vão reduzindo. E aí, quando você falou de um CFO, né? Imagina eu, CEO de uma startup, contrato um CFO que eu vou desalinhando, eu vou me distanciando dele. E quanto mais eu distancio, mais coisas da cabeça dele ele faz e mais coisas do lado de cá que eu esperava que ele fizesse não são feitas. E a gente imagina assim, ele não é bom tecnicamente, é porque o soft skill dele não é legal. Simplesmente uma comunicação recorrente, um método, um processo implementado de gestão por parte do CEO resolveria grande parte dos problemas. Muito massa. E, cara, até pegando um gancho, né, falando um pouquinho da Solids, do desafio, eu vou puxar o gancho que você começou ali no nosso papo, na real. Na transição da Solids, assim, como foi para você essa nova cadeira, né? Porque foi algo relativamente rápido, né? Quando você mudou, eu falei, ei, cara, tal, a gente trocando mensagem, desafio, massa, tô animado. E pelo que você falou, é um relacionamento que não é de hoje, né? Começou lá em 15, e aí você sempre esteve perto. E a Solids, né, fez um negócio aí, vocês fizeram uma captação fantástica, que a gente sempre fala de não só o tamanho da grana, mas como isso aí foi conduzido, né? Como que foi essa estratégia? Como que é o seu papel hoje ali, né, dentro da estratégia da Solids? Conta um pouquinho sobre essa experiência aí pra gente, que aí, empreendedores, já de novo, né, pega a canetinha aí e vai anotando essas dicas, porque todo mundo olha e fala, cara, quero fazer igual, mas não é um ahá, né? Todo mundo acha assim, fala a receita do bolo, né? Mas queria que você contasse um pouco, acho que o seu papel ali na Solids, a ida ali para Solids, e como foi essa jornada dessa captação e, obviamente, as coisas que estão acontecendo, eu vou puxar aqui para a gente entender depois. Legal. Quando eu fiz a transição para a Solids, foi bem interessante, porque quando eu decidi fazer a transição, antes de eu aceitar qualquer movimento, eu conversei com vários empreendedores e pessoas que eu gostaria de estar perto. E várias dessas pessoas eu já entregava um give back, né, sem ser remunerado. Eu já fazia projetos, já mentorava, já ajudava no planejamento estratégico, em processos, em produtos, em pessoas. Então, quando eu fui fazer a minha transição do grupo da Movile para o mercado, algumas pessoas já me convidaram. E eu tive um aprendizado nos últimos 5 anos que cultura importa muito. Porque você vai escolher com quem você vai trabalhar, o ambiente, aonde você vai dedicar 10, 12 horas por dia da sua vida. E a Mônica e o Alê são pessoas que eu já admirava. E o que eu combinei com eles? Olha, eu conheço vocês fora do ambiente de trabalho. Como eu conhecia o Gui da Gama, como eu conhecia diversos outros empreendedores. Então, foi uma escolha difícil, porque eu já gostava dessas pessoas, mas eu precisava sentir no dia a dia como seria a relação com essas pessoas. Sim. Então, antes de você mudar de emprego, antes de você aceitar uma oferta de trabalho, entenda com quem que você vai dividir o seu tempo, dividir os seus problemas, vai dividir projetos, desafios e perrengues, porque vai ter muita dificuldade na jornada. Então, eu comecei a trabalhar com eles antes. Falei, olha, vamos combinar aqui um contrato de 3 meses como PJ, a gente começa o planejamento estratégico. É um namoro, né? Um namoro, vamos começar a fletar, namorar e depois a gente vê se faz sentido casar. E esse projeto, nós começamos ali e fomos intensificando esse projeto. Eu comecei outros projetos com outras startups, só que o projeto ficou tão legal que a gente teve tanta sintonia, e não foi só pelo desafio de buscar captação ou desenhar os novos produtos e serviços, mas a questão de cultura, alinhamento de valores, de princípios, de interesses e, principalmente, o alinhamento de expectativas no tempo zero. Então, isso foi determinante para a minha decisão de aceitar o convite de fazer parte desse projeto da Solids, lá no início do ano passado. Então, o primeiro capítulo foi esse, quando eu decidi, 2, 3 meses depois eu já era contratado, já como VP de estratégia. Então, eu tinha algumas possibilidades, eu tinha sido CHRO, tinha conduzido tudo isso no grupo da Movile, na Simpla, depois fui ser COO,
E quando eu fiz essa migração, e eu fiquei muito envolvido na estratégia, no amanhã e no depois do amanhã, novos produtos, novos negócios, e esse era o meu desafio, M&A e captação, eles me fizeram essa oferta de atuar como CSO, ser Chief Strategy Officer e depois como VP de estratégia. Então, a migração foi essa. O meu escopo, eu já exercia grande parte dele no grupo da Movig, na Simpla. Então, foi sendo refinado, eu fui montando o time e a gente começou ali a trabalhar. Primeiro, a tese de captação, refinamento do business plan, né? E tudo que viria de novos produtos e serviços. E aí tem algumas divisões. Por exemplo, o que vai ser construído dentro de casa, que é uma vertente, uma vertical. O que vai ser via parcerias, pode ser com diversos players, produtos financeiros, produtos de saúde, de benefícios, e o que viria ali de M&As. E no meio do caminho a gente fez um M&A com a Tangerino, né, que é uma das maiores empresas de ponto aí do Brasil. Legal. Então, nesse um ano, tivemos essa construção, né, da tese. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Você construiu tese, é rápido captou. assim, né? A foto é linda, porque quem está inserido, várias vezes a gente ficou até meia-noite, 1 hora, em reuniões com os escritórios, em negociação. O processo é longo, é um aprendizado absurdo e eu não tinha vivido isso nessa intensidade que eu vivi na Solids antes. Então, foi um aprendizado riquíssimo. Sim. Não, eu acho que uma das coisas até que o mercado, assim, tirando, né, que eu brinco, né, de novo, né, Mineirinho é fogo, cara. Tá ali, ó, quietinho e tal. A Solids, ela não passou por uma jornada tradicional, né, de fundraising, de captação de investimento, porque antes dessa última captação, acho que tinha corrido uma única, né, 1 ou 2 captações que eram bem menores, né, e aí quando veio a pancada, falou, os caras pulou alguns degraus ali, né, do ponto de vista. E isso você acha que se deve muito a esse afunilamento de estratégia, de assertividade, de momento, o que você acha? Porque essa captação vocês não contaram, né, com nenhum tipo de advisor, né? A gente fala, vocês rodaram tudo in-house, né? Só com a equipe interna e botou para quebrar, né? Eu acho que é uma junção de fatores, não tem uma bala de prata, uma fórmula, sabe, Cris? O refinamento da tese, as discussões diárias, o trabalho em equipe, o time, a construção do time. Então, tem muitos elementos que, ao longo do tempo, foram sendo refinados. Obviamente, a gente já tinha algumas experiências, né? Eu já tinha vivido algumas experiências antes do processo de captação, de estruturação de time, de processo, de gestão, de método. Então, desde contratar key people ou pessoa-chave ali para produto e tecnologia, para growth, vendas, operação, ter todos os alicerces construído de presente, o amanhã e o depois do amanhã, a tese muito alinhada com o biplan, com os resultados da operação do dia a dia. Então, a Mônica e o Ale já vinham fazendo um trabalho fantástico com o time e, ao longo do ano, a gente foi refinando e tomando muitos nãos. Né? Todo mundo pensa assim, nossa, captaram muito bem. Teve um monte de não na jornada. Teve um monte de gente que não acreditava na tese, teve um monte de gente que ficava um pouco desconfortável. E tinha outras HR Techs captando também no mesmo momento, né? E a gente tinha alguns caminhos. Se captássemos era um caminho, se captássemos 10 milhões, 20 milhões era outro caminho, e se captasse 100 milhões era outro caminho completamente diferente. Então, primeiro ponto, tenha claro a sua tese. Desenhe ali o seu biplan, tem os seus números, os seus KPIs muito acessíveis e claros, ou seja, o que importa? Churn importa muito, a sua receita mensal recorrente, como é que está aí as key people que irão trazer a sustentabilidade do negócio no médio e longo prazo. Porque o fundo ele coloca X milhões aqui, daqui a alguns anos ele quer tirar Y. Ele não está brincando com o dinheiro dele, ele quer investir em um local que de fato faça sentido ele ter, né, um retorno sobre o investimento no futuro. E ele ajude esse business a alavancar. E, né, assim, a experiência que a gente vem tendo com o fundo, com a WP, tem sido fantástica.
porque é um fundo que apoia muito, dá muito direcionamento, já tem track record de sucesso no mundo inteiro, e isso ajuda muito a gente a entregar a tese combinada lá na captação. Legal. Cara, não sei se você pode falar, mas alguns big numbers da Solids hoje, tipo assim, de clientes, de mercado e tal, qual que é o tamanho hoje da Solids? Porque muitas vezes, para quem não conhece, né, um pouco difícil, mas se não conhecer, você tem que ficar antenado, né? Mas você consegue trazer um pouquinho para a galera disso, de noção, Sim, o tamanho de Solids hoje? A Solids hoje ela é a maior HR Tech para pequenas e médias empresas da América Latina. Então, isso é um fato. Hoje nós temos quase 20 mil clientes somados, né, no grupo como um todo, Solids e Tangerino ali. Hoje, se você pegar os outros concorrentes, eles não chegam a 5, 6 mil clientes ali para a PME especificamente. São mais de 600 colaboradores hoje, somando as empresas. Hoje, a Solids ela tem uma receita super saudável, crescimento super sustentável. E um número super interessante é que nós temos um dos menores churns do Brasil. E hoje, para uma empresa que vende SaaS B2B, a gente coloca para dentro quase 1.000 CNPJs por mês. Cara. Então, você imagina o crescimento de um business como esse para falar para pessoas. A gente vem crescendo muito bem ao longo dos anos, vem fazendo muito bem o nosso para casa. E esse foi um dos motivos, a razão pela qual o fundo viu como o diferencial competitivo de uma empresa que pode ser um dos principais cases do Brasil aí para gestão de pessoas, para as organizações, não só do Brasil, né, da América Latina e talvez até do mundo. Legal. Cara, e é uma quebra ali, né, de crença, né? Porque geralmente quando você fala de HR Tech, né, então geralmente a sua contratação vem para uma área, né, que quase nunca tem orçamento, né? Tipo, olhando não economia, nova economia, mas uma economia real, que é uma área de RH que geralmente tem pouco orçamento e é uma área que sofre de aprovação e etc. E são números bem expressivos, né, cara? E eu brinco que vocês têm uma de produto, a gente usa, né? Então, sou cliente, depois a gente deixa o link aqui pra galera com o meu Tem cupom. link com desconto aí, pode, arrasta pra cima, ou Né? clica no link abaixo. É isso, né? Falei, vou deixar com o meu aqui, não é do David não, só pra deixar registrado. Mas, por exemplo, a gente usa lá, cara, e assim, até de produto, assim, parabéns, porque às vezes você vê crescimento, etc. E aí meu time de RH, o que geralmente eles me trazem não é uma necessidade de não uso, mas geralmente a O lançou um negócio interessante que a gente não viu, né? E eu falei assim, vocês parem de fazer upsell, né? Tipo, ali, mas que é um produto muito bom de análise, assim, resolve muito a vida, né? Do ponto de vista ali de empreendedor. E eu acho que isso é incrível e isso de ser estar com um produto SaaS, né? Com uma oferta de valor que vocês entregam não só para o B2B direto, mas para parceiros, que é inclusive uma das coisas que vocês estão fazendo ali brilhantemente, junto com a Tangerina ali de oferta e o One Stop Shop ali, que, pô, salva a vida, né? As meninas, depois que a gente implantou, eu falei, ó, tá aí, né? E aí agora você vai olhando e fala, é isso aí. Vem muita coisa pela frente, a Solids tem muitas frentes de inovação, de empreendedorismo, a gente tem várias teses de crescimento e de fato, melhorar a experiência das pessoas e do RH e dos contadores para o negócio. Um diferencial competitivo que a gente traz é que você tem tudo num só lugar. Cris, é muito mais barato. A gente tem esse número, é 20 vezes mais barato você ter uma solução só que te atenda de ponta a ponta, de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, people analytics, gestão comportamental, ponto. É muito mais barato do que eu ter diversos contratos separadamente. Você tem problemas de compliance, de LGPD, de negociação, então é muito mais caro. Logo, a gente consegue atender uma camada e uma gama muito maior de clientes no Brasil devido a isso. E que mais? Quanto mais a gente vai melhorando o produto e a experiência, mais difícil vai sendo das empresas saírem das Solids, porque você facilita a vida dela. Sim. E aí ela começa a ter aquela sensação de que não dá para gerir pessoas sem uma solução como a Solids. E tem um ponto, cara, que é fantástico de 2020, quando começou a pandemia.
Você ouvia falar muito de fintech, de edtech, mas ninguém ouvia falar com tanta frequência sobre HR Tech. Sim, isso é verdade. Até 2019, são números, a Distrito soltou recente outro relatório sobre isso, mas até ali 2018, 2019, você tinha 300 e poucas HR Techs no Brasil. Esse ano, a gente já tem mais de quase 600. Isso catalogadas, sem falar aquelas outras no interior do país que não estão vinculadas a nenhum tipo de centro, ou pesquisa, ou fundo de investimento. Então, houve um boom. Nunca se falou tanto em investimentos em HR Tech. E o que é isso? Você não começa do nada, você tem uma dor latente dentro das organizações no que tange a gestão de pessoas, no que tange a facilitar a vida do RH para cuidar das pessoas. E isso fez com que revolucionasse nos últimos 2 anos aí esse movimento de empresas de base tecnológicas voltada para pessoas. E isso é engraçado, né? Que geralmente a gente brinca de sorte, né? Na real, é você tá ali, ó, tá preparado, tá percebendo a oportunidade, né? Não achando, que nem a galera acha. Você não se cria, né? Você se percebe, né? E eu acho que é um mix, né, cara? É legal de ver o preparo. A gente conhecia a Solids antes desse boom já. E como de fato acelerou, né? Que é incrível hoje quando você fala do estudo. Eu vi esse material também e eu falei, meu, que diferente, né? Porque aí você muda uma proporção, o que é dor, o que a gente resolve, o que atende, o que traciona crescimento. E é bem massa ver esses momentos e esse preparo. Você falou também assim de expansão e crescimento e falou rapidamente ali sobre um M&A que vocês fizeram com a Tangerino, né? E como que vocês estão olhando isso, né? A gente vê muito... eu queria ouvir um pouco compartilhando com os empreendedores, né? Porque tem sempre algumas místicas assim no mercado, né? E a galera sempre vai buscar, às vezes, valuation referencial, tese de consolidação, e aí tá todo mundo olhando para isso ali de M&A. E às vezes é complexo você fazer uma... Não é tão... a tese é simples, né? Pô, vou pegar onde tem sinergia, rola um cross-sell, rola um upsell, a gente meio que aumenta nosso market share, a gente integra as coisas e vida que segue. Essa é a história simples, né? E bonita ali que a gente se fala. Mas como é executar uma estratégia de M&A, sabe? Eu acho que isso você já fez antes da Solids também, na Simpla teve um pouco sobre isso, quando você estava ali no grupo Móvel. Mas onde você vê que os empreendedores, eles pecam? E eu acho que daí eu queria só olhar dos dois lados. Legal. O cara que compra, né? E como é isso, a gente tem um amigo em comum, né? O Guilherme, o Com, né? Que ele também... divertidíssimo, ele falou, meu Deus, eu tô com um mundo de startup aqui, tá unindo tudo aqui. Como é, então, comprar, olhar a oportunidade, como procurar para empreendedores que querem ou acham que isso é legal. E do lado de quem está ali como o vendedor, né, o lado do sell side ali, cara, o que você tem visto de problema, obviamente, legal, talvez ali, que você fala, cara, tá faltando isso nos empreendedores, né? Pra galera meio que se atentar e ver também isso como uma oportunidade. Que é bem o que você falou, cara. Se você tem aqui de um lado um investidor, você tem que ter uma tese para poder pensar como você multiplica o capital desse cara. E às vezes quando aparece a oportunidade, aí cai o deal, cai a negociação por alguma coisa. Me fala um pouco esses dois mundos, comprando e do outro lado, o que tem faltado nos empreendedores. É um mix, né, na real. Separar esses dois mundos, né? No lado do buy side, que é o lado da Solids hoje, a Solids ela tem uma tese, e essa tese ela tem várias perspectivas. Ela pode ser uma tese de crescimento, e pode ser uma tese de produto, de acquire, de melhorar a operação, serviço. Traduz aí depois, só para a galera que não conhece. Então, o que é o acquire? Você faz uma aquisição de pessoas tecnicamente muito boas, que o produto às vezes não é tão legal, mas você já tem iniciativas internas dentro do seu business e você fala, nossa, esse time é muito bom, o produto talvez não ajude tanto, mas trazendo esse time para dentro a gente consegue ganhar em anos ou em meses o lançamento dessa feature desse produto. Legal. Então, você faz a aquisição pelo time também. Então, você olha time, você olha produto, você olha market share, você olha carteira de cliente, você tem alguns elementos importantes ali. Mas um ponto fundamental é que toda empresa que está do lado do buy side, ela tem uma tese, ela já tem ali mais ou menos uma direção do tipo de produto, serviço, negócio que interessa para ela.
Eu não vou comprar uma padaria na Solis, não faz sentido. Eu não vou olhar um produto que não tem nada, um e-commerce especificamente, não está hoje, pelo menos no curto prazo, fazer parte da tese de aquisição. Eu gosto dessa definição. No curto prazo? Pode ser que as coisas mudem ali na frente, mas, a princípio, olhando para o lado de buy side, existe uma tese, dessa tese existe uma priorização, e existe um range, ou seja, que tamanho de empresa, em que estágio de maturidade, que estrutura de time e produto. Então, tem pessoas já fazendo esse tipo de search, de pesquisa e entendendo esse tipo de startup que poderia fazer sentido, ou se já tem alguém trabalhando nisso. Então, o primeiro aspecto é esse. No aspecto do sell side, que são as startups que querem ser vendidas ou adquiridas por algum player, é fundamental ter clareza da sua tese. Primeiro ponto é, qual a sua tese? O que você espera? Qual o seu objetivo? Para onde você quer ir? Né? Qual que é o seu upside ali, lá na frente? Você quer fazer parte de um grupo maior? Você quer vender para um fundo? Você quer crescer para adquirir novas? Tem que ter uma tese. E para essa tese se parar de pé, você tem que ter um B-plan. Esse business plan sustenta a sua tese? Você tem pessoas que sustentam esse B-plan, que sustentam essa tese? Você tem um produto que essas pessoas sustentam e sustentam esse B-plan, que sustentam essa tese? Se você não tiver essa clareza e com seus principais KPIs bem refinados, com crescimento, com a estrutura que faça sentido, é muito difícil de um buy-side dar atenção. Eu recebo por semana ali dezenas de pitches, de documentos específicos, seja de boutique de M&A, seja de advisor, seja das próprias startups, mas muitas delas, os documentos são muito ruins, Cris. Então, como problema, não apresente um número que você não vai conseguir comprovar. Entendi. Na hora que você estressar um pouquinho o número ali, ele vai gritar, né? A gente brinca, se estressar um pouco o número, fazer 2, 3 perguntas, não consegue explicar crescimento, não consegue explicar principalmente a proposta de valor, o modelo de negócio, a estrutura de time que vai entregar a sustentabilidade disso, como que vai crescer, como que ele monetiza, qual que é a margem, né? Quais são os principais KPIs. Essas coisas têm que estar muito na mão para quando a conversa se desenvolver, esse empreendedor consiga sustentar o discurso ali. Ninguém compra nada se não tiver já olhando para aquele mercado, tá? Assim, não é assim. E os processos são longos. E aí, mais uma segunda dica para o empreendedor. Se você precisa de grana ou vender com menos de 6 meses, já deveria ter começado 6 meses atrás. Então, já viu aquela história que... Já entra atrasado, né? O melhor dia para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor dia para se plantar uma árvore é hoje. Então, não adianta você... ano que vem eu começo a fazer o meu planejamento para saber para quem que eu vou ter a minha saída, ou que tipo de player posso ser vendido, ou o que eu estou buscando de janela de crescimento para poder, de alguma forma, me beneficiar e fazer parte de um grupo maior. Legal. E você, né, o Flávio Augusto fala muito sobre isso, você constrói empresa para 3 perspectivas, ou para vender, né, ou para comprar outras empresas ali, ou para quebrar. Você não tem muita opção. Você vai ter São 3 caminhos que você tem que ter claro que você vai ter, né, meu? Exato. Você tem que ter esse cuidado. Você tem que, ou você vai vender a sua empresa para alguma outra empresa, ou você vai ficar num tamanho tão significativo que você vai começar a adquirir novos players para crescer cada vez mais e no futuro ter novas captações e até abrir capital, ou essa empresa vai fechar. É natural. E uma coisa que eu sempre provoco, cara, nos empreendedores, né, dentro desses 3 caminhos, vender, comprar, né, consolidar ou quebrar, que ninguém quer, pode acontecer, né? Cara, se você focar em construir um negócio que seja sustentável, lucrativo e que compre negócios, você está criando um puta business para ser vendido. E aí, às vezes, eu vejo a galera pecando muito, eu preciso vender esse negócio aqui. Mas, cara, esse não é o fim, entendeu? Exato. E aí, quando você direciona de criar um negócio sustentável, com units sustentáveis, que é o que você falou que a galera aperta, é até engraçado, né, meu?
Tipo, às vezes gasta uma grana com advisor, faz o que tem que fazer, teoricamente, a planilha, o papel, o deck ali aceita qualquer coisa. E aí quando você fala assim, não, beleza, cara, vem cá que eu quero conversar com você então. O empreendedor não está o mínimo preparado ou não tem aquela composição de time. E eu acho que é uma coisa legal que você comentou, quando você fala, a gente estava falando um pouco isso no almoço, trocando uma ideia aqui antes, sobre stock option, composição e etc. Como você traz pessoas que são estratégicas para você, eu sempre provoco nessa multidisciplinaridade, né? Só que dentro de um objetivo que tem que estar óbvio e alinhado de interesse, que é o que a gente falou ali. E aí na tese, por exemplo, quando acontece isso, hoje vocês têm na Solids tipo uma linha de ventures ou não? Na real, vocês estão muito focados em transação de M&A ou negócios que vocês também pensam como estratégia de investir, de acompanhar. Essa galera, às vezes, você coloca ela dentro de um roadmap. Quanto que você recomenda que os empreendedores, às vezes, falam, porra, a Solids é um cara interessante. Você acha legal esses caras nutrirem potenciais estratégicos ali, compradores? O que você traz de dica aí para os empreendedores nesse sentido? O principal ponto é relacionamento. Às vezes você vai ter um produto que é legal, ele está se provando, se aproxima, troca, mantenha ciente o player que você quer se relacionar dos seus movimentos. Porque quanto mais, por exemplo, do lado da Solids, eu acompanhar, eu saber o que está acontecendo com a sua startup, mais ciência e consciência eu tenho do seu crescimento e se isso está fazendo sentido ou vai fazer sentido em algum momento. O tipo de investimento ele vai depender de uma série de fatores, do momento, do estágio, da estratégia dos dois lados. Então, pode ser que faça sentido M&A, pode ser que faça sentido um investimento estratégico, de adquirir parte daquele play, ajudar ele a crescer, mas ter algum tipo de gatilho no futuro. Então, isso vai variar de player para player. Mas a dica é, fique perto, ou se aproxime, ou participe mais do ecossistema daquele player que você quer fazer parte do grupo. E não está difícil, Cris. Hoje tem vários eventos, você tem vários congressos, seminários, tem um monte de locais que as principais personas desses players estão palestrando, estão envolvidos, manda um e-mail, tenta conexões. Antigamente você precisava de 6 contatos para chegar numa pessoa, você precisa de 2. Exatamente. Né? Hoje você precisa de 1, você já consegue ali fazer uma introdução e network vai te ajudar a entender o que o outro lado está buscando e de que forma você no futuro pode convergir os produtos, os serviços e as ideias. Só não chame para tomar um café no LinkedIn, né? Você abre o LinkedIn hoje, tem 400 mensagens. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? E aquelas mensagens audaciosas, né? Eu tenho uma oportunidade única que você não pode perder, mas só te falo com energia assinada, né? Essas aí tem a cada 10, 7, né? É isso. Eu brinco muito. Até essas abordagens vão dizer muito sobre o empreendedor. Então tenham muito cuidado, até para não queimar o cartucho, denotar ali uma maturidade, um domínio do próprio produto, do entendimento do mercado que está inserido, do porquê e com quem você está falando ali naquela empresa. É o elevator pitch. Se você tivesse ali 2 minutos para contar a sua tese, como você faria? Né? E como você tem feito isso para poder vender a sua startup? Isso é bem interessante, sabe, Cris? Eu interajo com muitos empreendedores e você percebe os diversos níveis de maturidades em relação a empreendedores. Às vezes a gente olha para o empreendedor, a gente gosta muito. Assim, teve casos recentes que a gente conversou com os empreendedores, o produto nem é tão bom, nem está tão maduro, mas a gente gostou demais dos founders. É aquela coisa que fala, cara, temos que ficar perto, porque são pessoas que no futuro possa ser que tenha alguma sinergia ali, vai conectar. E isso é muito legal, porque no final do dia, a gente investe em pessoas. Você vai conseguir destravar, crescer 5, 10, 20 vezes, é com quem está do seu lado na fronteira. Né? Tem uma frase que é: quem está do seu lado na fronteira importa muito mais que a própria guerra. E às vezes você vai olhar para um empreendedor, você vai ver que por uma série de questões de mercado, produto, pandemia, ele não deu certo, mas é um bom empreendedor, é resiliente, é autodidata, é focado,
determinado naquilo que busca, são características que você olha, tem fome. Se você falar, David, qual que é a principal característica que você olha numa pessoa para trabalhar com você, para você empreender junto? É aquele empreendedor que tem fome, cara. Aquele empreendedor que isso não é um side job ou aquilo que ele faz por hobby. É algo que ele vai fazer acontecer independente do que aconteça. Pode não escalar na velocidade que a Solid escalou ao longo dos anos, mas você sabe que ele sabe o que precisa ser feito. Às vezes, com poucos ajustes, junto com você, ele decola. Que é uma das coisas que a gente fala muito em investimento, né? Muitas vezes a gente recebe muito, né, pitch deck, né, para investimento, de ideias, etc. E às vezes o produto não é nem tão bom, né? Que é exatamente o que você falou. Mas você olha pro cara e fala, meu, dá aquele sexto sentido, né? Tipo, esse cara vai arrumar um caminho, né? E às vezes você pode apoiar ele. E isso funciona muito do que você falou de negócio e oportunidades, né? Por exemplo, o ecossistema. Cara, hoje a gente está no mundo hiperconectado. O cara vai olhar, por exemplo, a Solis tem uma solução, talvez não é o momento, mas quanto que ele te agrega do ponto de vista de ecossistema, de conexão, de oportunidade, de geração de receita. E aí você tem que perceber isso, né? Perceber os sinais, perceber as oportunidades. E isso você vai avançando, né, cara? Não tem muito milagre, né? É muito exercício, trabalho, análise, execução, volta, planilha, vê resultado, volta, põe na rua e vai ajustando isso na jornada, né? Nunca espere, né, como empreendedor, a água subir até o nariz para você começar a captar, se relacionar. Isso tem que começar no day one. Você está construindo um negócio, parte do seu job como executivo é interagir com o ecossistema, é conhecer as pessoas, é apresentar o seu produto, é falar sobre aquilo que você faz e de que forma que você pode ajudar o ecossistema, o mercado, as pessoas, as organizações. Se você não interage, se você não vende, se você não tem esse perfil, isso vai dificultar ali na frente. Você abrir portas e você conseguir conectar com quem no futuro possa ser ou o seu sócio ou o seu comprador. Legal, massa. Cara, muito bom o papo. Se deixar, a gente vai aqui embora, né? Tem muita curiosidade ali. Acho que eu gosto de trocar esse papo para os empreendedores entenderem, né? Porque às vezes não é uma bala de prata, né? Na realidade, são vários pontos, é jornada, é ajuste. Então, cara, você está empreendendo, uma coisa simples que é o que o próprio David colocou, que é de carreira, né? Se você está dentro de ecossistema, está do lado de gente boa, né? Eu sempre falo isso para o time, que a gente não controla o ambiente que a gente nasce, né? A gente não controla. Mas a gente tem uma escolha, né? De escolher em qual ambiente a gente quer ficar. E isso, cara, tem muita diferença, né? E para mim faz muito sentido o que você falou. A Cirrus como negócio, eu sempre escolhi ser o cara mais burro da mesa, sacou? Porque eu sabia que, gente boa do seu lado vai fazer você sempre empurrar e aí você vai criar, você vai se reinventar, você vai se adaptar. Então, escolher o ambiente, e aí quando a gente fala de ecossistema, de network, relacionamento, é isso. Então, empreendedores, né, escolham aí qual é o ambiente que vocês querem fazer e tubarão, né, fica com tubarão, né, senão você vai ficar com um monte de sardinha por ali. E aí, para fechar, cara, alguma recomendação aí final para a galera? Sei lá, de dica, orientação, livro. Sigam o David, vai a minha. O cara tá um produtor de conteúdo ali, ó, nato, né? Mas queria que você deixasse as suas considerações finais. Aproveita e já deixa aí os contatos para a galera. A gente vai deixar aqui na descrição do conteúdo. E, de praxe, cara, obrigado por aceitar sempre as loucuras, os nossos papos, a nossa conversa. Mas se despede aí que depois eu agradeço oficialmente. Legal, pessoal, de dica para você empreendedor que está nos assistindo, nos ouvindo aí, seja curioso, tenha fome, seja autodidata, busque de fato aprender mais do que aquilo que é a sua responsabilidade. Eu fiz isso e eu não me arrependo. Eu vim de uma escola de pessoas, de RH, eu fui estudar sobre finanças, fui estudar sobre produto, sobre tecnologia, sobre growth, sobre marketing. E isso, quando você comenta, as pessoas falam, mas você tem que se especializar. Na verdade, você tem que sim ter alguma vertical que você domina. E se for pessoas, isso vai te ajudar para o resto da sua vida, porque você sempre vai ter que lidar ou com seu sócio, ou com seus colaboradores, ou com seu time, ou com seus superiores, ou com os investidores, ou com seus compradores. Então, entenda de pessoas que isso vai ajudar
muito, muito na sua vida profissional. Uma segunda perspectiva, se você tem um negócio, você precisa ter uma tese. Não tenha negócios, um barco sem direção, ele está à deriva. Você precisa saber para onde você vai, quais são os seus próximos passos e o que você precisa fazer para chegar lá. E tendo isso, você precisa saber quem são as pessoas que estarão com você nesse barco. Qual que é o seu produto, sua tecnologia, de que forma que você entrega isso e, principalmente, como que você distribui, como que você vende, que hoje está com o nome bonitinho, que é growth, né? Ou seja, esse mindset de crescimento, ele precisa fazer parte dessa tese, do seu produto, da sua operação, das pessoas e de como você distribui. E, principalmente, ter um business plan que sustente essa estratégia para que você tenha o business na mão. Se você não tiver informações, dados consolidados sobre as pessoas, sobre o negócio para dirigir o seu negócio, você não está dirigindo o seu negócio. Você está apenas seguindo sem rumo e tomando decisões baseadas em achismos ou em conversas de corredor. Então, crie método, tenha processo, tenha rituais de conversa com o seu time, com os seus sócios, com os seus advisors, mas tenha controle das coisas do seu business especificamente. Então, fechando aí para você, empreendedor, eu deixaria essas dicas que eu gostaria de ter ouvido e ter dado mais importância alguns anos atrás. Você já deixou o meu corte aqui de conteúdo, hein? Obrigado por isso. Deide, obrigado, cara. Né? Para mim é um privilégio poder estar nas trincheiras com você de alguns negócios, de a gente poder aprender mutuamente. E eu fico muito feliz, cara, com o sucesso dos meus amigos, dos meus parceiros. E fico muito feliz com o sucesso da Solids e aí principalmente do que vocês estão construindo. Né? Legal. Bom, pessoal, eu estou nas redes sociais, mais no Instagram. Eu falo que eu uso pouco o LinkedIn, mais para trabalho pontual de search, de pesquisa. Não, é no LinkedIn que tem aquela sua definição de cargo, né? A pessoa pega tira duas foto. linhas, né? Tira foto ali. E estou sempre falando ali como mentor do G4, como investidor anjo, como sócio de outros empreendimentos. Mas eu costumo dizer, Cris, antes de empreender, quando a gente se relaciona, você encontra com um amigo. Quando encontro com o Cris, eu nunca lembro que a gente está envolvido num monte de coisa junto. É sempre um amigo, aquela coisa de você encontrar com aquele seu amigo de infância, aquele seu colega, aquele seu parente. E isso revela muito com quem você anda, com quem você constrói as coisas. Então, primeiro, obrigado pelo privilégio de estar na trincheira com você e construindo junto tudo que a gente vem construindo ao longo dos anos. Imagina, aí não vou nem contar que ele me pediu um abraço ali fora, mas tudo bem. E teve foto. Depois a gente publica aí. Mas massa, sua rede social, cara, Instagram, qualquer, você falou? David Ledson, qualquer coisa. É sempre David Ledson. Legal. É David Ledson. Muito bom, cara. Sigam o cara, muito conteúdo bom. Obrigado de novo. Volta o conteúdo, anota tudo, replica, porque foram dicas aí que eu tenho certeza que muito bem aplicadas vão mudar o seu resultado, o seu sucesso, o seu desenvolvimento como pessoa. Porque negócio sempre são de pessoas. Valeu e até o próximo conteúdo. Abraço, pessoal.